Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. E eu quero convidar você, nesse momento, a entrar em oração conosco para agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui para adorar e louvar o seu santo e poderoso nome. Então, feche seus olhos, eleve o seu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, em primeiro lugar agradecendo ao Senhor por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, agradecendo ao Senhor por esse ano de 2022 que se encerrou e por esse ano de 2023 que estamos aí iniciando, agradecendo ao Senhor por ter nos guardado em todos os momentos, Pai, suprido em todos os momentos, e nós sabemos que o Senhor continua nos guardando, por isso nós agradecemos. Mas, primeiramente, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos prepara agora para que possamos ministrar o culto ao Senhor, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor visitando este lar, esta vida que está participando agora conosco, Pai, envolvendo com o teu poder, envolvendo com o teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, que ela possa ser tocada pelo Senhor, ouvir a tua palavra, que essa palavra tenha o poder de transformar, de dirigir, Pai, de consertar. Ah, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor, Pai, tratando de todas as coisas, trazendo a resposta, trazendo o consolo, o renovo, a restauração, a conversão, a libertação, a cura na vida desta pessoa, Pai, que está participando agora conosco, em nome do Senhor Jesus. Assim nós entregamos, Pai, as nossas vidas, este culto, tudo nas Tuas santas e gloriosas mãos, em nome do Senhor Jesus, e pedimos que seja o Teu Espírito Santo dirigir cada atividade, cada palavra, cada louvor, tudo que será feito aqui neste dia, para que seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos e em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, você que está aí participando através do Instagram, você que vai participar também através do YouTube, né? Ou mesmo da gravação que vai ficar no Instagram. E também bom dia às pessoas que estão participando conosco também ao vivo através do Google Meet, irmão Luiz, irmã Cristina, a Wanda que está aqui comigo do meu lado, e todos vocês aí, sejam bem-vindos aí para honrar e glorificar o nome desse Deus maravilhoso. E dando continuidade ao nosso culto, nós hoje estamos fazendo o primeiro culto público, né? Porque nós tivemos aí orações durante o período das festas, nós nos reunimos aqui para a oração. Mas esse é o nosso primeiro culto público do ano de 2023, né? Então, que Deus esteja desde já dirigindo a todos nós e abençoando as nossas vidas. E eu quero convidar nesse momento o nosso irmão Luiz para trazer aquilo que Deus estiver colocando no seu coração nesta manhã, nesse dia, né, para levar até a igreja, para trazer até a igreja no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra. Bom dia, lá, bom dia, Wanda, bom dia, Tirinha, bom dia a todos que estão aqui em simultâneo, nos acompanhando no YouTube, e bom dia, e nas outras redes sociais, e bom dia e a paz do Senhor para você que vai estar nos ouvindo daqui mais para frente, né, em outra ocasião. É como o senhor falou, pastor Aguilar, graças a Deus, estamos aqui, temos a alegria de podermos louvar e engrandecer
ao nosso Deus, a Jesus Cristo, nesse culto. Não é? Porque está na palavra que nós devemos alegrar-nos no Senhor. E só se alegra no Senhor quem conhece a verdadeira bênção, que é a bênção da eternidade. É o grande bem que Deus nos propiciou, o nosso Deus Pai nos propiciou em Jesus Cristo. E este é o verdadeiro e único motivo para estarmos aqui. E por maiores que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam as nossas dificuldades, temos o sobrenatural de Deus para nos socorrermos de todas as nossas dificuldades. E mesmo que estas não cessem completamente e não vão nessa terra, nós teremos a eternidade diante da glória e da majestade de Deus, onde toda lágrima será enxugada. Bom, pastor, eu já falei demais. Dizer hoje para os irmãos, vamos todos os irmãos no Salmo 3. Vamos falar um pouquinho da confiança em Deus nos momentos de grande adversidade. Graças a Deus, né, pastor? Mais um domingo aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, eu acredito que a maioria dos irmãos eu tive que ter falado antes, para dar tempo. Então, vamos primeiro, Salmo 3, com calma, e falar um pouco dessa questão da confiança em Deus durante as nossas adversidades, que, na verdade, vão ser mais ou menos, né? Dificuldades, né? Nós vamos sempre ter nessa terra. Então, eu vou fazer a leitura. Bom, o nome do Salmo, como eu já falei, é Confiança em Deus na Adversidade. Aí depois vem a orientação, né, que é um salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Então aqui, o que a gente pode perceber? O rei Davi, né, depois que ficou claro que ele seria o próximo Deus de Israel, em substituição a Saul, ele começou a ser perseguido pelo próprio Saul, perseguição de morte, porque significava para Saul que os filhos dele não iriam herdar o trono. Eu estou fazendo essa breve contextualizar a situação. Outro ponto é que os povos das terras vizinhas também não queriam o rei Davi, porque conheciam o Deus de Israel, e Davi foi escolhido por Deus. Então, se o povo de Deus
já era complicado, tendo um Deus que o amparasse, só iria piorar quando esse Deus realmente legitimasse um rei. Ou seja, seria, como dizer assim, seria mais uma afirmação, apesar de nós não precisarmos de rei algum, porque nós já temos o nosso rei, que é o nosso rei Jesus. Então, nenhuma autoridade que põe na terra que seja superior a Cristo. Não adianta. Pode ser o presidente A, B ou C, não interessa a ideologia. A nossa solução está em Cristo. Então, quando ele foi isso, se ele já tinha adversários, ele cada vez tinha mais. Então ele fala, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. Quer dizer, nós não temos tranquilamente povos, falando assim particularmente a cada um de nós não temos tranquilamente povos contra nós pessoalmente. Então, ele vivia uma dificuldade muito pior que a nossa. Ele talvez passasse só 2 noites no mesmo lugar. E Davi era capacitado para isso, porque ele pastoreava as ovelhas, pela fé que ele tinha em Deus, ele estava no processo de construção, ele já tinha enfrentado o leão e o urso, né? Ele já tinha enfrentado e vencido Golias. Então, era um cara experimentado e estava passando perrengue, né? Por assim dizer, popularmente falando. E ele fala assim, no versículo 2: são muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele. Então, as pessoas distantes dizem assim, olha, é tanta gente perseguida esse cara que nem Deus adianta. Não adianta que ele vai ser encontrado, ele vai ser morto, vai ser executado, porque é muita gente, é impossível. Mas aí vem o que está no Davi. Porém, tu, Senhor, é o meu escudo. Ele faz essa declaração. Escudo significa proteção, defesa, rechaçar ataque. E ele continua, és a minha glória e o que exalta na minha cabeça. Então vamos lá. Vamos agora contextualizar. Vamos passar para o Novo Testamento. Jesus falou, é certo que no mundo, mas esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu estou contigo. Então Jesus está conosco, mas nós vivemos isso, nós estamos nisso, nós realmente cremos nisso, porque vamos continuar mais um pouco. Ele fala assim, no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, no seu santo monte, me responde. Então, primeiro ele diz, ó, Deus é o meu escudo, mas eu oro. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não adianta você só ficar repetindo cegamente. Por isso que já no Antigo Testamento tinha bastante repetições. Não adianta você ter na sua casa a Bíblia aberta, lá no Salmo 23, não adianta. Na verdade, ele fala que clamo, então ele fala em oração, ele fala em comunhão, ele fala em convívio, ele fala em constância na palavra. Quando nós temos constância na palavra de Deus, nós continuamos lendo a Bíblia. Quando nós ouvimos algum louvor, quando nós escutamos pregações e quando nós vivemos em oração, e principalmente derramando o nosso coração diante de Deus, colocando todas as nossas dificuldades, ele fala, como está aqui no capítulo 5, deito-me e pego no sono, acordo
porque o Senhor me sustenta. Ou seja, aqui ele diz, a perseguição continuou. A perseguição continuou, mas ele tinha paz para dormir. Ele confiava. Por quê? Porque Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. E é isso que nós temos que ser. Lógico, evidente, como qualquer ser humano, ele pecou, ele adulterou, a casa dele ficou cheia de sangue, ele foi perseguido pelo filho, tudo. Isso aqui está falando de Absalão, mas sim, o Davi sempre passou por perseguições. Então, precisamos agora. Então, o que nós temos que entender? Que, independente das dificuldades, é Deus que é o nosso escudo. Evidentemente, muitas das dificuldades que nós passamos, nós mesmos arranjamos para a gente. Nos metemos aonde não devemos, fazemos coisas erradas. Então, isso nós vamos ter, não adianta. Agora, se você vive, aí ele fala assim, ó, isso eu acho muito interessante no versículo 6. Não tenho medo de milhares de povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Quer dizer, ele diz que ele é cercado. Né? Ele é cercado por todo mundo, mas ele consegue não ter medo, ele consegue ter paz e dormir, porque ele sabe que Deus o guarda. É lógico, evidentemente, que ele não dormia 2 dias no mesmo lugar. Ele vivia se mudando. Paulo teve que sair, Jesus também saía, mudava de lugar. Então não vai ficar também pensando a Deus. Não é? Existe essa sabedoria de Deus que está à disposição nessa terra para nós. Continuando, no versículo 7, ele fala: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra dos dentes. Não adianta. Se você estiver em Cristo, se você tiver uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida realmente de coração derramado, escutando o que, porque quando você põe diante de Deus uma coisa e insiste, pode demorar, mas você vai receber resposta. E aí o que você vai fazer com essa resposta? O que nós temos que fazer foi como o profeta fez, o próprio rei Davi. É você que pegou a ovelhinha do jeito. Ele falou, pequei contra ti. Então, quando vier a resposta, nós temos que dizer, é verdade, Senhor. Então me ajuda nisso. Nós temos que, quando colocarmos a cabeça no travesseiro, isso está no Salmo 4, nós temos que colocar e meditar no que Deus nos falou. Não, Deus me disse isso, ele não erra. E a palavra dele penetra no seu íntimo. E nós temos que aceitar aquilo que Deus nos mostrou. E diante dele, aceitar aquilo que ele nos mostrou e pedir a ele que nos ajude na cura, que nos ajude numa mudança. Essa é a verdadeira ministração da palavra. Deus não deixa ninguém sem resposta. E por fim, ele fala, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Então vamos passar para os dias de hoje. Qual é a nossa salvação? É Cristo. Qual é a nossa bênção? A eternidade. Então, pastor, eu agradeço, eu me alonguei e eu devolvo a palavra para o senhor e o senhor fique à vontade para fazer as correções e os comentários que eu julgar necessário. Obrigado. Glória a Deus, né? Primeiramente aí, pedir a Deus que continue aí abençoando o irmão para trazer sempre uma palavra objetiva, né, para a igreja, aquela palavra que amanhã, né, segunda-feira, durante toda a semana, nós podemos colocar em prática, quer dizer, ela tem uma utilidade prática tanto na nossa vida espiritual como na nossa vida secular. Essas vidas não estão desassociadas, né? Elas estão associadas. Então, o homem espiritual ele vai refletir na sua vida natural
aquilo que ele é, né? Uma nova criatura, um filho de Deus, né? Um servo do Senhor. Então é importante isso aí. Quero cumprimentar também a nossa irmã Evoneide, né? Que nos deu bom dia lá, bom dia aí, na paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão aí participando também. Bom dia a todos aí na paz do Senhor Jesus, vocês que chegaram agora, né? Então, irmão Luiz, interessante aí, né? Você traz para a gente uma mensagem muito boa, uma mensagem que acorda as pessoas, né? Nós não precisamos de rei, né? Nós temos um rei, e o nosso rei é Jesus. Na verdade, é ele que governa não só as nossas vidas, mas a vida de todos, né? De toda a terra. Toda a terra, aliás, não só toda a terra, né? Mas o céu também está subordinado ao Senhor Jesus. Todo joelho tem que se dobrar diante dele no céu, na terra e até no inferno, conforme está ali colocado para a gente na palavra de Deus. Então, interessante a gente saber que a gente tem esse rei maravilhoso que pode todas as coisas. Então, os governantes aqui da terra, eles são muito limitados, né, e passageiros, né? Então, aqui hoje e amanhã já não estarão mais. Mas esse rei, ele é eterno e reina de eternidade a eternidade. Então foi bom colocar bem isso aí, frisar isso aí, né? Fala sobre a questão do crescimento dos adversários de Davi, vamos fazer uma comparação que nós não somos perseguidos, né? Por exércitos, por pessoas, né? Como Davi era perseguido ali por grupos, ele sofria uma pressão emocional, psicológica, física, uma ameaça verdadeira de morte, né? Muito grande, não só para ele, mas para toda a sua família, para todos que estavam ao lado dele, né? Para a gente ver que muitas vezes está aí cercado por algumas situações, alguns problemas, e muitas pessoas não conseguem administrar isso e até se adoecem, às vezes até se afastam de Deus. Não permaneça firme, né? O irmão Luiz traz aí essa confiança que nós devemos ter em Deus. Essa dificuldade que o rei Davi, né, o nosso irmão Davi, tinha foi muito maior do que a dificuldade que qualquer um de nós possa ter nas nossas situações e problemas aí no nosso dia a dia, né? Também o descrédito, o irmão ressaltou ali o descrédito que as pessoas tinham, que até Deus pudesse, né, ajudar o rei Davi. Quer dizer, para as pessoas ele estava completamente perdido. E talvez você, em uma situação da sua vida, também as pessoas olhem com esse mesmo descrédito. O irmão Luiz traz isso aí para você se manter firme, firme na busca a Deus, na fé de que Deus é que vai te ajudar a superar, a passar por essa luta, esse problema, essa prova que todos nós aqui passamos por essa terra. Então, ficar firme nesse propósito, crendo que é Deus que vai te ajudar. Outra coisa que o irmão falou que é interessantíssimo, né, que traz para a gente aí um ensinamento muito bom, prático, né? É aquela questão daqueles rituais vazios, né? Aqueles mantras bíblicos, aquela repetição vã que não leva a lugar nenhum. Então não adianta nada se você ficar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se você não sabe quem é o Senhor, se você não sabe o que significa esse pastor, e você não sabe também o que é que não vai faltar, né? E numa tradução mais específica até para essa passagem, o Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Diferente, né, um pouquinho, né? De nada eu sentirei falta. Quer dizer, mesmo passando por lutas, por privações, eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. Então é importante isso aí, a gente ter essa visão, porque na verdade a nossa posição diante de Deus, mesmo na prova, na luta, na situação difícil, é de grato, grato já pela salvação, grato porque Ele já está suprindo as nossas vidas. Então é a gratidão, primeira demonstração com Deus sempre, uma demonstração de gratidão, né? Então esses rituais vazios não tem que ter. O irmão Luiz até frisa ali que tem que ter um relacionamento ali com Deus, com a palavra de Deus, e que esse relacionamento ele deve ser crescente nessa questão. E ele fala até dessa confiança do Davi, que ficava de lá para cá, né, para tentar despistar, né, fugir dos inimigos, né, das ciladas que poderiam haver.
mas que quando ele botava a cabecinha dele lá no travesseiro, né, ele, roncava, dormia, né, apagava, porque a confiança dele, apesar dele não descuidar da sua segurança, né, ter todas as medidas de segurança necessárias, a confiança dele estava depositada em Deus. A nossa confiança tem que estar depositada em Deus. Mas olha o que o irmão Luiz traz para a gente aqui. A confiança dele está depositada em Deus, mas ele não se descuida da sua segurança. Então, irmãos, Jesus ele falou isso que o irmão Luiz falou. Jesus falou também: vigiai e orai, né? Tem muita gente aí sofrendo danos desnecessários, danos colaterais aí. Por quê? Porque até ora, mas não vigia. Então, tem que ser o procedimento completo. Vigiar, olha que Jesus falou primeiro, vigiar, e depois ele fala orar. Então, é necessário tomar todas as cautelas aí para isso, né? Então, Davi ele tinha confiança, né? O irmão Luiz também fala aqui que muitas das dificuldades que nós temos em nossas vidas, elas são causadas por nós mesmos, né? São problemas que nós mesmos criamos. Então, a pessoa, ela tem um relacionamento ali doentio, né? Com a pessoa que ela muitas vezes é agredida com palavras ou até mesmo fisicamente, e depois ela toma uma decisão, daquela decisão que deixa todo mundo, né, de cabelo em pé. Ela diz assim: eu vou casar com ele ou com ela, né, porque é a vontade de Deus. Não, peraí, né? Tá todos os sinais dizendo que essa não é a vontade de Deus. Mas a pessoa insiste naquilo ali que vai lhe causar um grande sofrimento por toda a sua vida e também os seus possíveis futuros filhos, né? Por que ela faz essa coisa aí? Então, diz que Deus que está naquele negócio. Não, não é Deus que está naquele negócio. É a vontade dela que está sendo colocada sobre a vontade de Deus. Porque Deus já dá tudo aquilo, está na Bíblia, de como deve ser um casamento sadio. O homem deve cuidar da mulher, a mulher deve ter ali o seu respeito para com o homem. Então, tudo está ali, dentro da palavra de Deus. Então, se você está fazendo ali um relacionamento que é fora da Bíblia, você está dando um exemplo, né? Tem outras coisas, né? Mas você está fazendo uma coisa que vai lhe causar um sofrimento, é uma decisão sua, e você ainda coloca o nome de Deus, né? O tal do Deus falou, Deus disse, é a vontade de Deus, e a pessoa acaba sofrendo por causa disso, né? Sofrimento completamente desnecessário, né? Ou você vai ali e aparece, né? O que a gente falar, né, irmão Luiz? Porque é importante, né? Quando tem essas coisas assim que o irmão traz aí, é interessantíssimo isso, causa do sofrimento. A pessoa vai ali e aparece aquele propaganda maravilhosa. Olha, bote aqui R$ 100 que você vai ganhar 10 milhões, né? Aí a pessoa, né? Aí a pessoa cresce o olho, né? E vai lá, gente, né? Vamos analisar essas coisas direitinho. Nós sabemos que ninguém dá nada para ninguém. É difícil, as coisas são conquistadas com dificuldade. Existem investimentos, sim, seguros, locais seguros, com garantias e tal. Então, a pessoa, ela ali, né, se coloca numa posição de sofrimento, porque, né, ela deixou que outros sentimentos dominassem o seu coração. Isso em cada parte da vida, né? Então, uma decisão errada sobre sua vida profissional, uma decisão errada aí sobre a sua família, uma decisão errada aí sobre uma compra que você vai fazer, você pode se colocar numa situação de sofrimento. E as decisões erradas, normalmente elas são tomadas quando Deus, de fato, né, negócio Deus falou comigo não, né? Quando Deus, de fato, não é consultado, ou seja, quando a coisa não é analisada à luz da palavra de Deus, além da oração, à luz da palavra de Deus, né? E o que Deus fala conosco, né? Mateus 10:16, que nós devemos ser humildes, né? Como as pombas, mas nós devemos ser prudentes como a serpente. Então, a prudência
É uma coisa que nós devemos de ter em todas as coisas, em todas as áreas de nossas vidas. Então, o irmão Luiz, ele toca nisso aí, para você que está aí para tomar uma grande decisão na sua vida, você que está pensando, que já está tendendo para fazer uma coisa que vai te prejudicar, você hoje foi avisado, né? Você hoje recebeu a orientação da palavra de Deus e você tem subsídios aí necessários, suficientes, para que você possa tomar uma decisão que não venha lhe causar prejuízo, né? Bom, também fala aqui que Davi não, ele falou que Davi não teve medo dos conspiradores, né? Então, muita gente conspirando, o irmão Luiz frisou bem essa questão, e na situação do Davi, que era uma situação muito pior, uma conspiração de Estado, seu filho Absalão, ele conseguiu fazer uma rebelião contra ele, né? E ele estava ali fugindo do seu filho, que montou um exército ali e perseguiu seu pai para matar o seu pai, para ele consolidar-se no trono. Olha que coisa horrível, né? E Davi estava passando duas dores, né? Primeiro, a própria ameaça de uma conspiração. Segundo, o conspirador maior, o chefe desta conspiração, era o seu próprio filho. Olha como estava ali o coração de Davi, né? Como deveria estar ali tão despedaçado vendo essa situação. No entanto, ele não tinha medo. Ele permanecia firme e confiante no Senhor, como o irmão Luiz muito bem colocou aí para nós, né? Então, mesmo que a situação seja aquela situação mais absurda, aquela situação que mais te surpreenda, que mais te machuque, aquela pessoa que você nunca esperava que ela fosse fazer isso com você, não se abale, permaneça firme, porque o Senhor Jesus, ele é contigo, ele vai cuidar de você. Isso o irmão Luiz ele vai fechar aqui sobre isso, né? Ele fala aqui sobre a questão da verdade e ele coloca aquela questão até do profeta Natan, quando Natan vai fazer a repreensão a Davi por causa da questão do adultério. Olha que o Davi ele comete um adultério, né? E até assassinato depois, ele mata ali a esposa da Betseba, Urias, né? O esposo, né? O esposo da Betseba, Urias. E, como consequência ali, ele comete pecado grave contra Deus. E quando o Natan ele vai fazer a repreensão ao rei Davi, ele não fica dizendo que foi o povo, ou não, quem mandou aquela mulher ficar lá sem roupa em cima do terraço, né? Eu também não sou de ferro, né? Não vem com essas conversinhas para encobrir o seu pecado, não. O que ele fez? Não, eu pequei, ele assumiu a sua culpa. Então, quando vem a luz da verdade, quando a palavra mostra o nosso erro, quando nós entendemos que nós erramos em determinada causa para com Deus, nós devemos imediatamente nos consertar. Não é esperar, não, deixa passar mais um tempinho, eu estou gostando do negócio, né? Não. Imediatamente a pessoa vai lá, coloca o seu joelho no chão e se conserta com Deus. É isso que foi colocado aqui. Isso evita muito sofrimento, né? Por que sofre o homem, senão por causa dos seus próprios pecados, né? Então, é preciso que realmente haja esse conserto. E, finalmente, o irmão Luiz, ele completa aqui dizendo que o mais importante de tudo isso, que o caminho de tudo isso que foi falado aqui é a nossa salvação, né? Que o Senhor é a nossa salvação, isso é citado no texto, e ele coloca aqui o Senhor Jesus, né? Ele é a nossa salvação. Então, não há salvação para nós fora do Senhor Jesus. Irmão Luiz, que Deus continue aí usando o irmão cada vez mais para trazer essa palavra de fé, essa palavra objetiva, né? Que nós temos um recurso para usar durante a semana, meditar nessa palavra, colocar, né? Então, você que tem dificuldade de lembrar, toma nota dos pontos principais e fica guardado ali para você usar. Usa essa palavra na sua vida, coloque ela em prática, que você vai ver como as coisas elas vão começar a mudar, elas vão ser transformadas. Mas com fé no Senhor Jesus, né? Gente, conversando com Deus abertamente, não vem com mantras, não vem com rituais vazios, não. Conversa com Deus abertamente, lógico, com temor, com respeito, claro, mas abertamente. Não adianta querer colocar para Deus, né, com Deus, as coisas
debaixo do tapete, porque não vai funcionar. Então, conversa com Deus abertamente, abre o seu coração, e aí você vai ter verdadeiramente uma solução, uma resposta, um consolo da parte de Deus. Amém, irmão Luiz? Que Deus continue aí trazendo aí, através da sua boca, uma palavra poderosa para a igreja, em nome do Senhor Jesus. E vamos então agora louvar o nosso Deus, vamos abrir o nosso coração diante de Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 400 da harpa cristã. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar então com a palavra de Deus. Agora eu quero convidar você que está aí participando conosco desse culto a Deus, né? Ministrando conosco esse culto ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor Jesus, para que abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55, tá? Isaías, capítulo de número 55. Glória a Deus. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia aí, vou orar a Deus para que Ele nos conceda aqui a sabedoria da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e eu te peço, meu Deus, agora não seja minha vontade, desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me revelar, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor revelando a cada um de nós aquilo que lhe aprouver, aquilo que o Senhor quer falar com cada um em particular. Assim também, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, aqui tem um título, né? Na Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: graça oferecida gratuitamente a todos. Né? Então, a graça vem sem preço e sem dinheiro. Aqui diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o versículo 13, é uma passagem relativamente curta. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão,
e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e paz. Sereis guiados os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Glória a Deus, né? A palavra de Deus aí trazendo para a gente muita instrução nessa manhã, falando aí sobre esse convite da graça, né? E nós vemos essa relação que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aqui nós estamos vendo praticamente sendo apresentado o Senhor Jesus, né? Essa graça que vem através dele. E no primeiro versículo, né, que ele fala lá sobre o vinho e sobre o leite, né? Então, todos que têm sede. Então, a postura da pessoa que quer ter a presença de Deus na sua vida, quer ter o favor de Deus na sua vida, quer ter a salvação de Deus na sua vida, é ter sede de Deus, é ter sede de arrependimento, é ter sede de perdão, é ter sede da presença de Deus na sua vida e das coisas de Deus. É essa atitude com que a pessoa ela deve se aproximar de Deus. E o vinho aqui, ele vem representar a alegria do renovo de quando nós temos um encontro com o Evangelho, a notícia das boas novas, a notícia da salvação. Então isso traz renovo, alegria para as nossas almas. Esse é o vinho que ele está dizendo para a gente vir comprar sem dinheiro de preço, porque sem dinheiro e preço, porque é a graça de Deus se manifestando em nossas vidas, né? E o leite significa aqui o alimento, é aquilo que vai suprir todas as áreas de nossas vidas através do poder de Deus. Então, sem dinheiro e sem preço. Olha como tem gente aí, às vezes, tão enganada, achando que pode, né, que deve
comprar o favor de Deus, comprar a bênção de Deus, comprar a atenção de Deus, mas ele diz para comprar sem dinheiro e sem preço. Então, de graça, Jesus fala sobre isso, né? De graça recebei e de graça dai. Então, Jesus ele explica muito bem isso para nós. Bom, outra coisa que ele explica aqui, né, a palavra de Deus, né, usando aí o nosso irmão, o profeta Isaías, é sobre o questionamento: por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não te alimenta, ou seja, naquilo que não é pão, né? O vosso suor, o vosso esforço, o vosso trabalho, por que você gasta tanta energia em coisas que não te darão retorno, que não te darão satisfação, coisas que podem lhe proporcionar aí um prazer momentâneo, uma alegria momentânea, mas que não acrescentará uma satisfação verdadeira, não irá complementar a sua vida. É isso que ele está falando aqui. E ele diz, olha, ouvi-me. O que é ouvir-me? Ouvi a palavra de Deus atentamente e comei, né, o que é bom. Olha só, irmão, irmã que está ouvindo aí, o que é bom? O que é bom? São as coisas de Deus, é aquilo que tem poder para transformar a sua vida, é aquilo que tem poder para transformar a sua casa, para transformar a sua família, porque isso vai te dar o quê? A verdadeira satisfação, que deleitareis nos finos manjares, né? A verdadeira satisfação, ela vem de Deus, ela vem de quando nós temos uma atitude de reverência para com a palavra de Deus e de aplicação, quando nós fazemos a aplicação prática dela em nossas vidas, né? Então, quando a gente faz isso. Aí você tem o versículo 3, né? Então, aqui nós já temos aqui um pré-anúncio do Senhor Jesus, porque ele fala assim, olha, vocês precisam ouvir, né? Então, agora trazendo aí já o contexto, né? Vocês precisam ouvir. Para ouvir, vocês precisam ouvir a quem? A Deus. Vocês precisam ouvir ao Senhor Jesus, para que a sua alma possa viver. Então, o que acontece? Quando a alma ela não está ligada com o seu Jesus, quando ela não tem o poder do Espírito Santo, a alma está morta. Então, a verdade é essa, nós nascemos mortos-vivos. Já viu aquele seriado que passa na TV, né? Que passa ali os mortos-vivos, né? Nós nascemos assim, né? O que faz a gente andar nesse mundo é justamente essa natureza pecaminosa. Então, espiritualmente, nós estamos como aquelas pessoas que estão andando pelos seus instintos pecaminosos. É isso que ele está aqui mostrando para nós, né? E ele vai dizer, olha, se você ouvir, eu estou enviando para vocês um governador e príncipe de todos os povos. Quem é esse governador e príncipe de todos os povos? O Senhor Jesus. É ele que foi enviado, é ele que reina nesse momento. Então a gente vê, tem muitos governos, muitos reis, muitos príncipes, muitos poderosos nessa terra. Mas na verdade quem governa é o Senhor Jesus. Né? Quando a Bíblia diz, o príncipe desse século é Satanás, mas é o príncipe da maldade, né? É o príncipe das coisas erradas, de tudo aquilo que não presta, do sistema mundial implantado aí pelo homem da iniquidade que nós já estamos vendo aí a passos largos. É esse aí. Mas quem está no comando de fato, e esse não pode fazer nada, né? Esse príncipe da maldade não pode fazer nada sem que haja permissão. Olha só, permissão não quer dizer perfeita vontade, é diferente. Vontade permissiva de Deus é o pior lugar que se pode andar. Nós temos que andar na vontade boa, perfeita e agradável. Então, permissão é dada para que se cumpra a palavra. E a permissão é o caminho onde andam aqueles que desprezam a Deus. Então, são duas coisas que a gente precisa entender. Então, quando a pessoa está desprezando a Deus, ela está andando na sua vontade permissiva. Você pode fazer o que você quiser, mas você tem que saber
que não estará livre das consequências dos seus atos. É isso que nós precisamos entender sobre a palavra de Deus. Claro que todo mundo é livre, todo mundo pode fazer o que quiser, mas nós não estaremos livres das consequências dos nossos atos. E essas consequências não vêm agora, o inferno aqui. Não é, não. Se fosse, estava uma maravilha. Não é. Então a gente não pode ficar caindo nesse engano aí que as pessoas tentam passar aí, né, sem conhecimento de causa. Não, não é. Tem coisa muito pior, porque eterno não tem fim e é sofrimento. Então, não é, claro que não é aqui, tá? Então ele está anunciando para nós esse rei, Jesus, que vem através de quem? Davi. É o estabelecimento legal, porque foi feita uma promessa ao rei Davi. Olha que o rei Davi está voltando de novo aqui, hoje ele está, né, em alta, né? E essa promessa ela se cumpre através do Senhor Jesus, tá? Então a gente já viu aqui o 3 e o 4. Vamos pular agora para o 5. Diz assim: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Essa nação que está sendo chamada, e que já foi chamada, e que já está se apresentando aí ao longo dos séculos, é nada mais, nada menos que a igreja do Senhor Jesus. É a igreja, é essa nação. Por quê? Quem era a nação que foi chamada e que deu as costas? Os judeus, né? Deram as costas, né? Eles foram lá e rejeitaram Jesus, eles foram lá e pediram para que ele fosse crucificado, entregaram ele às autoridades romanas. Então, essa nação aí, ela nesse momento, nós não devemos julgar, né, irmãos? Ninguém, nem judeu, nem ninguém, porque não cabe a nós o julgamento, mas nesse momento ela se encontra para fazer um concerto com Deus. Deus tem promessas para com eles e vão fazer um concerto com Deus lá na última hora. Isso é com eles e Deus, ok? A nação que hoje é povo escolhido, que foi chamado por Deus, é a igreja. Nós, a igreja, é que é essa nação. Então é isso que ele está falando aqui. Um povo que não era povo, porque nós não éramos considerados povo, nós éramos os gentios, né? E a partir de então nós passamos a ser a igreja do Senhor Jesus, né? Não a igreja aí como a gente tem as denominações, né? Os nomes, né? Ah, Assembleia Batista, né? Presbiteriana e tal, tantas outras aí. Não é isso, né? A igreja invisível que é formada pelos irmãos que estão dentro dessas igrejas, ok? São os irmãos que estão nessa igreja, os irmãos que já partiram, os irmãos que estão aqui, os irmãos que ainda virão. São esses irmãos que fazem parte desta igreja, desse povo que não era chamado, que até então não fazia parte, né? Isso é muito importante para a gente entender o que é a igreja, né? A obra que ele tem em nossa vida, né? Esse que vai ser glorificado através dessa igreja. No versículo 6, ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, existe um tempo, existe um limite de tempo estipulado em que nós podemos achar a Deus, que nós podemos encontrar a Deus. E também existe um momento que ele vai estar perto de nós, mas existirá um momento que ele não vai estar mais perto aqui das pessoas dessa terra. E Jesus ele dá uma luz sobre isso quando ele vem aqui na terra, né? Quando ele está falando sobre a questão daquele cego de nascença, se não me engano, capítulo 9, né, do Evangelho de João, ele diz assim: é necessário que façamos a obra de Deus enquanto é dia, porque vem a noite em que não se pode trabalhar. Então, o dia é enquanto nós estamos aqui nessa terra, é enquanto nós temos vida aqui nessa terra. E a noite é quando nós partimos. Então, quando nós devemos invocar o Senhor? Quando nós devemos buscar o Senhor? Enquanto nós estamos aqui nessa terra. Porque uma pessoa que passou a vida toda desprezando a Deus, que não quis nada com Deus, que voltou-se contra o Senhor Jesus, que nunca na sua vida quis se reconciliar, quando ela partir, ela não tem mais como invocar. Ela não tem mais como buscar. Então, hoje é o tempo de buscar ao Senhor.
Hoje é o tempo de invocar ao Senhor. É isso que está sendo dito aqui, que muitas pessoas estão partindo enganadas. Muitas pessoas estão achando que vai ter uma outra solução. Muitas pessoas estão achando que vai ter uma segunda chance. Não tem, irmãos. Essa é a nossa chance. Esse é o momento. Então Jesus veio aqui em vão, né? Jesus veio aqui só contar uma historinha para a gente, né? Para tal, né? Não foi isso que aconteceu e você sabe que não, porque o Espírito Santo é que testifica conosco. Então nós sabemos que precisamos fazer essa invocação hoje, que nós devemos buscar Ele hoje. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia que você deve invocar o Senhor. Hoje é o dia que você deve buscar o Senhor. Olha que Jesus ele fala aí no seu coração. Vamos então para o próximo versículo, né? 7. Olha só que coisa interessante. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então ele detalha muito mais as atitudes. O que vem a ser deixar o perverso ao seu caminho? Não é que se você chegar agora, a partir de hoje, eu vou ser um novo homem, a partir de hoje eu vou ser uma nova mulher, a partir de hoje eu vou deixar tudo aquilo que eu fazia errado e vou fazer certo, e assim eu vou conquistar a minha salvação. Não vai não. Eu vou dizer logo para você não perder o seu tempinho, não se frustrar, você não vai conseguir nada dessa forma. Primeira coisa que você precisa fazer é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A partir daí sim, você pedindo perdão a Ele, você crendo que Ele se perdoa, aí você deve seguir esse espaço aqui, deixar o perverso o seu caminho. Quer dizer, tudo aquilo que você fazia, tudo aquilo que você faz, que você está vendo que não está de acordo com a palavra de Deus, que desagrada ao Deus, que prejudica o seu próximo, deve ser deixado. Isso chama-se arrependimento. É isso que é preciso fazer. Então, quando existe fé, olha só, fé, a palavra é essa, crença no Senhor Jesus, também existe arrependimento. A pessoa tem necessidade, desejo, sede de mudar. Ela quer mudar a sua vida. Ela quer mudar a sua história. Ela entende que ela é uma nova criatura e que ela não pode viver mais nas coisas passadas. É isso que acontece quando a pessoa se converte de fato. Não é a pessoa mudar primeiro para depois se converter. Não, ela muda porque ela se converteu. É um processo de santificação, de regeneração. Então é isso que está assim. Então deixa o perverso caminho, é porque recebeu o Senhor Jesus, é porque creu no Senhor Jesus. E através dessa fé, a vida dela vai ser transformada. O poder do Espírito Santo vai constranger ela a agradar o seu Deus. A gente quer agradar o nosso Deus, a gente quer agradar o nosso Senhor Jesus. Então, esse é o processo de salvação. E depois, Deus ele mostra para a gente a questão dos pensar, né? Do pensar humano e do pensar divino. A diferença dessas duas formas de pensar, de ver o mundo, de ver as coisas. Ele diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, muitas vezes nós estamos limitados por um pensamento carnal, pelas coisas que nós precisamos aqui de forma mais imediata nessa terra, pelas coisas que estão nos atormentando, né? E Deus ele tem pensamento que vai muito acima destas coisas e planos e projetos para nossas vidas que nós muitas vezes não estamos aí compreendendo. Por isso que é preciso orar, buscar a direção de Deus e saber qual é o plano, qual é o projeto, o que Ele tem para cada um de nós. Primeira coisa que nós podemos entender logo de cara, né? Pela Bíblia, que os planos de Deus para nós não estão nesta terra, né?
Vocês precisam entender isso. Os planos de Deus para nós estão na eternidade. Por isso que muita gente sofre, porque acha que o plano de Deus para essa terra é que ela seja uma pessoa rica, que ela seja uma pessoa poderosa, que ela tenha carro, que ela tenha isso, que ela tenha aquilo outro e tal. E não é isso. Isso aí são recursos que Deus nos concede para que nós possamos aí viver nesse mundo, né? Você tem que trabalhar, claro, fazer a sua parte. E Deus, ele vai ali abençoando. Claro que ele abençoa, tá, irmãos? Claro que ele abençoa, claro que ele dá mesmo, tá? Você vai lá, ora ele, coloca, é uma coisa justa, é um pleito, ele vai te dar, ele vai abençoar. Não estou dizendo que ele não vai fazer isso, até porque isso é com ele, não é comigo, é ele que faz. Então, Deus faz isso sim, mas isso não é o plano principal dele. Ele diz, meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais elevados, e é isso que nós devemos buscar. Como que nós podemos traduzir isso? Como Jesus nos ensinou isso? Lá em Mateus 6, 33, 34. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Entendeu? É quando nós focamos naquilo que é o essencial, aquilo que é o primeiro. Eu vou servir a Deus. Eu vou estar na presença de Deus, eu vou buscar, eu vou ter prazer, eu vou ter alegria na casa do Senhor, e nós passamos a observar também Deus cuidando das nossas das mínimas necessidades, até as máximas. Mas ele começa daquilo que é mais elementar, né? Aquilo que você, puxa, mas Deus está pensando até nisso na minha vida? Sim, ele cuida de todas as áreas de nossas vidas quando nós colocamos ele, tá, irmãos? Não é o parente seu, olha que muita gente se enganando com isso, um familiar, né? Não é uma denominação, tem gente aí que está idolatrando denominação, idolatrando igreja, idolatrando pastor, não é nada disso. É quando você coloca Jesus, é quando você coloca Deus, é isso que faz com que Deus ele venha cuidar. É muito diferente aí, né? Uma visão distorcida às vezes que as pessoas têm das coisas. Aí ele diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá, muito bonito, né, irmãos? Não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros romperão com cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto para a glória do Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Então Deus fala de quando a pessoa ela busca, de quando a pessoa ela entende o verdadeiro sentido de servir a Deus, de estar na presença de Deus, quando a pessoa ela realmente está vivendo uma vida ali na presença do Senhor, a palavra que sai da boca dele, aquilo que ele determina na vida da pessoa, ele determina, presta atenção, né? Não vai voltar vazio, mas vai prosperar. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós entendemos isso. E aquilo ali não vai prosperar para eu dizer, oh, eu sou o máximo, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou eficiente. Não, vai prosperar para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Através da sua vida, ele quer glorificar o nome dele. Mas é preciso que a sua vida também glorifique a ele. Você está entendendo? As suas atitudes, as suas palavras, a maneira como você trata as pessoas, como você convive na sua família, no seu trabalho, no meio em que você vive, também devem glorificar a Deus. É isso, né? Então,
A pessoa está vendo ali, ó, esse aí é uma serva, é um servo do Senhor. E olha como Deus faz na vida dele. E olha como Deus faz na vida dela. Olha a diferença, né, irmãos? Então, é uma entrega que nós fazemos a Deus, né? E a pessoa vê. Às vezes até uma pessoa que está passando por lutas e problemas, mas a atitude dela diante dessa situação, como o irmão Luiz falou agora há pouco do Davi, botava a cabeça lá no travesseiro dele, ia dormir, não queria saber de nada, né? Deixa isso para amanhã, porque Deus está cuidando de mim hoje e tal. Então ele não queria saber de nada, porque ele sabia que Deus estava no controle. Então, aquela pessoa que está uma outra pessoa passando por uma lutinha, né, ali tal, sofrendo, tomando antidepressivo, fazendo um monte de coisa. Não estou dizendo que a pessoa não tem que tomar, mas tem gente que está tomando porque está numa situação difícil mesmo, né? E aí vê o outro lá passando por uma situação muito pior, muito mais difícil, mas glorificando a Deus, exaltando a Deus, com a certeza que vai sair daquela situação. Então, isso que é importante, é a gente se colocar na presença de Deus, essa graça, né? Como falou aqui, que é nos dada sem preço e sem dinheiro, e que supre as nossas necessidades espirituais, mas também supre a todas as demais necessidades de nossas vidas. E andar nessa terra, essa caminhada rumo a Canaã celeste, sempre na presença de Deus, nunca desistindo, nunca olhando para trás. Temos que olhar sempre para o Senhor Jesus, nunca olhar para as nossas competências, né? Ou olhar agora porque eu sou uma pessoa muito eficiente, muito capacitada. Não, olhe somente para o Senhor Jesus, se firme dele, porque ele é a nossa luz desse mundo. E se nós nos afastarmos dele, ficamos em trevas. Ficamos em trevas. Então, olhe para o Senhor Jesus, coloque ele na sua vida agora. Diga a ele que você quer servir ele por toda a sua existência. Coloque a sua família na mão dele. Deixa Deus guiar a sua vida. Essa é a minha oração para você nesse dia, né? Quero colocar a sua vida aí diante de Deus. Pedir a Deus que abençoe você, que você se firme com o Senhor Jesus, que a salvação chegue à sua vida, que a salvação chegue à sua casa, que Deus esteja aí ouvindo as suas orações e trazendo para você, para sua casa, para sua família, uma resposta segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade, no nome do Senhor Jesus. Eu quero passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Essa palavra profética aqui, ela é rica, né? Ela é difícil de comentar, mas ela é rica, teve que ser detalhada como o Senhor detalhou, e o que eu vou me limitar a fazer é apenas refutar. Realçar o que o Senhor disse, aonde eu consegui alcançar. Logo no versículo 1, o Senhor falou do significado do vinho e do leite, que nós devemos reforçar, e é verdade, né? O vinho significa, quando a pessoa bebe, assim, uma tacinha, eu vi um estudo, né? Quando a pessoa bebe só uma tacinha, no máximo duas, o vinho ele ainda não contamina o cérebro, mas ele dá uma certa alegria, um relaxamento, ele causa um relaxamento. Ele ainda não há quantidade de álcool, vamos dizer assim, suficiente para, como é que a gente chama? Para prejudicar o cérebro. Ele atrapalha nos reflexos, né? Por isso que não se pode dirigir, mas ele não. Daqui a pouco eu me lembro da palavra. Então aqui fala, compara-se, né? Faz essa analogia, essa figura, essa alegoria do vinho, a alegria do encontro com o Evangelho. E isso é verdade. Eu me lembro que eu fiquei anos procurando a Deus, e muitos anos. Eu fiquei, na verdade, 7 anos procurando a Deus. E realmente só consegui ter alguma paz, alguma alegria. Tudo passou a fazer sentido. Realmente o coração da gente é preenchido quando a gente se encontra com Jesus. Não é que é o próprio Evangelho, que é a personificação, é a manifestação de Deus para nós
né, e dos seus planos, como o Senhor bem disse, mais lá na frente, e é a salvação, que é realmente a nossa prioridade nessa terra. A segunda seria viver segundo a palavra dele aqui. Né? Então, continuando, o Senhor falou do leite, que é o alimento, tanto que a gente comenta quando a pessoa nasce, né, toma um leitinho, não é isso, pastor? Bom, vamos interromper aí, pastor. O senhor quer dar as boas-vindas à irmã Jaqueline? Tá. Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmã Jaqueline, seja bem-vinda aí conosco também. Bom dia, pessoas todas. Bom dia. Então, continuando depois no versículo 2, né, que fala em que você gasta dinheiro naquilo que não é pão, no vosso suor, naquilo que não satisfaz, né? Ele diz, se você me ouvir atentamente, comerei o que é bom e se deleitarás com os que nos manjares. É exatamente isso, né? É uma questão de prioridade. É uma questão assim, nós temos que andar nessa vida com os pés no chão e a cabeça nos céus. Temos sempre que entender que aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. Nós estamos aqui de passagem e iremos depois para a salvação, estar diante de Deus, diante de Cristo. E a nossa vida aqui será guiada justamente pela palavra, a nossa conduta, que não existe nenhuma lógica. Uma pessoa que foi realmente alcançada pelo Evangelho da Paz ter uma vida completamente irregular e tudo mais, e depois ir para a eternidade. Não existe. Então, é uma questão de prioridade. Nós vamos sim ter que continuar trabalhando, fazendo as nossas coisas, mas trabalhando com você, estudando com afinco, cada vez mais procurando ser pessoas melhores, não forçadamente, mas para, como o Senhor também diz, mas para exaltar, para glorificar o nome de Deus. E é realmente para glorificar a Deus que é realmente o mais importante para nós. Então, essa é a questão, como o senhor falou muito bem, a questão do plano, né? Aí no 3, que esse também pode ser muito complicado, né? Quando nós ouvidos, de a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, ou seja, a salvação. Né? Vamos interpretar, né? A salvação. E ele fala aqui, e a vossa alma viverá. Nós ouvimos os irmãos, estou tão feliz, e o Espírito Santo me usou para trazer mais uma alma para Jesus. É realmente isso, essa é a grande diferença de nós para os outros animais, é a alma. Não é? E o importante é justamente isso, é que quando o homem morre, o Espírito, Deus tira o que é dele, mas há, não é, como falam alguns teóricos, uma amálgama, uma mistura, porque quando a gente ouve em Apocalipse que toda alma, toda lágrima será enxugada, nós teremos consciência da nossa salvação, da eternidade. Então, essa é uma coisa assim, parece fácil, mas gente, se nós nos aprofundarmos, é bastante complexa. Depois, eu achei sensacional esse número 5, que o senhor também esclareceu muita coisa, que, na verdade, essa nação a que ele está se referindo é a Igreja de Jesus Cristo. Essa é a nação. Porque pode ter a Igreja de Jesus Cristo, aqui, geograficamente falando, em diversas nações. E todos nós teremos uma igreja só, uma nação só. E também o Senhor deixou claro a questão dos judeus. A nós pouco importa. Isso é um problema deles com Deus. Eles podem ter recusado a Cristo, talvez, com certeza, porque Cristo veio para todos. E talvez até precisasse dessa para que a salvação também viesse a nós. Porque inicialmente o povo escolhido foram os judeus. Então também é muito importante isso. Isso aqui, esse capítulo, ele é barra pesada. Se a gente for entrar mesmo, não é isso, pastor? Se nós formos entrar mesmo, o negócio é barra pesada, né? Outra coisa, o 6, há um limite de tempo. Não existe arrependimento depois da morte.
pastor. Aquele negócio, não, depois dos 40, eu vou começar a ir à igreja, eu vou ver qual é, mas assim, não. Tem que aproveitar enquanto está ouvindo, senão depois fica tarde, né? No 7 fala assim, deixe o perverso o seu caminho, humilhe os pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isso aqui é lindo. Isso aqui é tanta coisa, né? Eu escrevi aqui, a palavra de Deus transforma o homem, Jesus perdoa e salva. Aí o Senhor falou o arrependimento, né? Que é o início de tudo. Isso daqui também faz, aqui ele está falando do processo, né? de santificação. Não é isso? Nós passamos primeiro pela regeneração e depois vem a santificação. Hoje o Senhor pegou pesado, mas o Senhor trouxe pesado não no mau sentido. O Senhor trouxe coisas que, se nós nos aprofundarmos, aqui daria dias de pregação e de esclarecimento. Então, achei muito legal isso, né? Que aqui fala que depois que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e juízo, nós realmente deixamos, nós vemos, é uma coisa que eu falo sempre, quando eu me converti e comecei a ler a Bíblia, eu chorava para burro, porque eu chorava porque realmente eu via e tudo que eu fiz e ter as escamas dos meus olhos retiradas. Aí eu comecei a entender o que Cristo sofreu pelo meu e pelos nossos pecados. Então, é muito importante. Essa passagem eu acho muito importante. Depois, nos versículos 8 e 9, né, aqui não dá nem para comparar quando os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. Por isso que nós temos que pedir que consigamos ter a mente de Cristo. Não é o que nós precisamos fazer, buscar a mente de Cristo. Nós precisamos de viver, não é, na medida do possível, dos nossos conhecimentos, porém sempre ampliando em dedicação, não o conhecimento da letra, mas devido ao envolvimento com o Espírito, devido à comunhão, à convivência com Deus. Não é? Então nós temos que ter exatamente isso. Né? Nossos pensamentos são transformados. Não é? Depois do 10 e o 12, já começando a finalizar, assim, fala novamente, repete a questão, né? Pensamentos de Deus são superiores ao nosso, e a gente chega à conclusão seguinte, que o nosso papel aqui, e o que a gente entende? Eu vi uma vez um humorista falar mal do Evangelho, dos crentes, e ele fez uma piada dizendo assim, Deus tem um plano para a sua vida. Lógico, evidente, ele não conhece a Cristo, ele foi como o senhor falou, provavelmente, coitado de muitos cristãos, até novinhos, pensando, agora eu vou ter casa na praia. Ele não é esse o plano. Lógico, evidentemente que Deus, devido à sua maneira de agir, a transformação que se dá no seu coração, você vai ter uma vida melhor. Isso não, pode até não acontecer, mas você provavelmente vai ter uma vida melhor. Não significa que você não venha ter aperto, não significa que você vai ficar milionário, ter avião, casa, não sei o que é lá, nada disso. Mas você vai ter uma vida melhor, porque pelo menos você vai estar em paz com Deus. Só isso aí já é muita coisa. Ter paz com Deus significa sair das trevas para a luz. Significa que você estava em oposição a Deus e agora tu é filho de Deus. Você tem para onde ir depois. Não é? Que nem um filho pródigo. Né? Ele chegou e falou, pai, eu fiz besteira, pelo menos me contrata como escravo, como um trabalhador para eu trabalhar aqui. Que aí ele entendeu e valorizou, que é o que acontece realmente. Não é? E pastor, já me alonguei. E então, no 13, né? É no 12 onde o senhor parou, né? 13, acho que foi 13. O 13? É. Bom, mas o que significa isso? Mas o mais importante, o senhor falou de tudo, nós estamos nessa terra para glorificar a Deus. Glorificar a Deus porque somos filhos de Deus, não pelos nossos pensamentos, não pela nossa força, mas pela inspiração
parabéns pela pregação de hoje. O Espírito Santo continue usando o senhor, pastor. Amém. O senhor falou coisas profundas, né? Que se a gente for olhar mesmo, daria muita pregação. Glória a Pastor, Deus, que né? Deus abençoe o senhor, ao seu ministério, a sua família e a tudo que aprove a Deus lhe dar para cuidar dessa terra. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos então, irmãos, dar prosseguimento ao culto agora. Eu quero convidar você que está participando conosco. Nós vamos fazer oração, o irmão Luiz vai fazer oração para a intercessão. E você vai colocar diante de Deus aí a sua vida, né? Se você tem alguma coisa que está atormentando você, tem uma situação difícil, um problema, um familiar, um amigo, coloca diante de Deus essa situação também. Agora vamos entrar todos na mesma fé, na mesma concordância, né? A oração que o irmão Luiz vai fazer, para que Deus esteja aí abençoando a vida de cada um de vocês, cada um dos irmãos aí, e principalmente fortalecendo espiritualmente. Irmãos, precisamos fortalecer espiritualmente. Aí, a partir daí, as coisas elas começam a ficar mais visíveis e fáceis, né? Então, primeiro vamos cuidar desse espiritual, da parte espiritual, e depois as coisas elas vão se encaixando, tá? Então, esse é o momento de você falar com Deus, seja qual for a situação, seja qual for o problema, a luta que você estiver enfrentando, coloque isso diante de Deus em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, vou estar com a palavra de novo para fazer oração, né? O Espírito Santo esteja guiando o irmão aí nessa oração em nome de Jesus. Amém, pastor. Então vamos todos agora, vamos elevarmos os nossos pensamentos a Deus. Vamos pensar que nós estamos aos pés de Cristo, né? Clamando a Deus através dele como nosso intercessor. Precisamos crer que Deus não nos deixa sem resposta. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã. E às vezes a resposta não é uma coisa que vem de Deus. Às vezes a resposta está na aceitação de muitas coisas que nós estamos fazendo errado e que nos fazem sofrer. E a gente cobra de Deus, mas por que eu estou assim? E quando Deus revelar, você realmente receber aquilo, você saber que o problema está contigo e pedir a Deus força para se livrar daquilo. Não é muito dos problemas que passamos. Agora, evidentemente, nós temos. Muita gente tem problemas com traição no casamento, com vício nas drogas, pessoas doentes. Essa terra é cheia de sofrimento. Então, cada um agora, eu não vou conseguir orar e dizer o problema de cada um, mas nós todos em concordância, poderemos todos elevar a nossa oração a Deus, e Ele com certeza sabe cada um, Ele vai ouvir a cada um de nós e não só a mim, porque Ele tem poder para isso. E o mais importante é acreditar no poder de Deus. Precisamos realmente termos, vivermos, com o passar dos anos, o poder de conhecer o poder de Deus em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais culto maravilhoso e que pudemos aqui prestar honra e glória a Ti e sabermos que sem Ti nada podemos fazer. Nos alegramos em Ti, Jesus, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus de toda a misericórdia. Graças a Ti te damos. Louvado seja o Teu santo nome. Glórias te damos, Deus. Senhor, Pai, em nome de Jesus, cada um agora está orando e colocando diante de Ti as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus sofrimentos, as suas angústias. Como está lá em Filipenses 4:4, estamos aqui em oração e súplica, colocando diante de Ti todas as nossas ansiedades. Senhor, em nome de Jesus, quantas pessoas têm aqui um problema no casamento, problema com o filho nas drogas, quantas pessoas, quantos casais precisam de sabedoria para poder conseguir educar a família, quantas pessoas estão em hospitais,
Quantos problemas nós temos, dívidas, por decisões tomadas de forma equivocada, e isso afeta toda a família, pessoas com problemas de alcoolismo, de drogas, de vício de drogas, qualquer dependência. Pai, em nome de Jesus, receba todos esses clamores e responde a nós todos, porque o Senhor não nos deixa em resposta. Até porque a principal resposta tu já nos deste, tu já nos deste, nosso único, bastante e suficiente Senhor e Salvador. Então responda-nos, Senhor, porque sabemos que a paz que ultrapassa todo entendimento vai guardar os nossos corações e as nossas mentes. Poderemos e estaremos sempre com dificuldades enfrentando problemas, mas nós os enfrentaremos em paz, porque temos comunhão contigo, porque estaremos sempre nos lembrando e nos alegrando em Ti pela nossa salvação em Jesus Cristo. Senhor, abençoa as pessoas que vão aos presídios e as pessoas que vão aos hospitais, levar o Teu Evangelho, levar essa alegria, levar um vinho e um leite para as pessoas, para que o preso veja que há liberdade para ele e que para o que está perecendo ele possa conhecer a eternidade e saber que aqui ele é como um peregrino em terra estranha. E também, meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe aos evangelistas que vão em outros países e que correm sérios riscos de vida para levar o teu evangelho. Também peço que o Senhor abençoe a nós todos que estamos aqui. Que o Senhor nos conceda um dia abençoado. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe as nossas famílias que estão aqui representadas por nós. A tua bênção, o teu bem. Senhor, em nome de Jesus, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o nosso bem é Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nos conceda também uma semana abençoada. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora o nosso país em tuas mãos e pedimos que o Senhor livre o Brasil de todo mal, que nós não venhamos a perder a nossa liberdade de expressão. E todas as leis que foram revogadas, e todas as leis que estão sendo criadas para nos oprimir, elas não venham se realizar verdadeiramente. Senhor, em nome de Jesus, não permita isso. Pai, abençoa o nosso Brasil, e por mais que se tome uma atitude, todos esses planos desses dirigentes que venham a gerar fome, miséria e pobreza no Brasil, eles sejam lançados por terra como coisa de nenhum valor. Confiamos em Ti nesse pé, porque Tu nos sustenta. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe aos santos. Que o Senhor abençoe todos os homens que realmente te buscam em espírito e em verdade. E que possam ser usados por Ti nos Teus planos, para que o nosso Brasil não sofra tanto mal como está sendo planejado. Senhor, em nome de Jesus, que a indústria venha a ser transformada e venha a crescer. Senhor, em nome de Jesus, que não importemos políticas que possam prejudicar o nosso povo, vida de outros países que só querem que nós percamos a nossa dignidade, que nós percamos todas as riquezas que nos conceder. E também o nosso território, a nossa soberania como povo. Abençoa o Brasil. Livra o Brasil da miséria, da fome, da insegurança política. Senhor, como eu já pedi, que os campos venham a prosperar, que a indústria se movimente, que o comércio cresça também e que os serviços voltem a ser prestados. Livra o Brasil dos assassinos criminosos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa essa nação, Deus, e principalmente abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, nos conceda
abençoados. Te agradecemos, porque sabemos que tudo nos responde. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos a estar conosco aos domingos, né? Por volta das 8h30. Nós estamos aí ao vivo no Instagram, depois fica a gravação para quem não pôde assistir também. E também gravamos aí para o YouTube, para depois estar distribuindo nas outras plataformas para que vocês possam participar. E quem quiser participar conosco pelo Google Meet também, envie uma mensagem para nós vamos enviar o link para que você possa participar conosco através do Google Meet. Bom, também gostaria de avisar os irmãos que no dia 22, sem ser o próximo domingo ou outro, nós teremos a Santa Ceia do Senhor, que será a primeira Santa Ceia deste ano, né? Então, você que já é batizado, você que já aceitou Jesus como seu Salvador, está aí congregando direitinho na sua igreja, né? Você pode participar conosco também da ceia, dos elementos, né? O suco de uva, representando o sangue do Senhor Jesus, e o pão, representando a carne do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E você que ainda não se batizou, você que ainda está a tomar a sua decisão, que ainda não está congregando na igreja, você irá participar conosco, né, em espírito, através da oração, né? Você vai estar participando também, não deixe de participar do culto, porque o culto é ministrado a Deus. E numa outra oportunidade, depois que você for batizado, se converter, né, entregar sua vida ao Senhor Jesus, claro que você também irá participar dos elementos da Santa Ceia, né? Fazemos isso para que se cumpre a palavra de Deus, né? Que a pessoa tem que ter discernimento do corpo de Cristo quando ela participa da ceia do Senhor. Então é necessário que se tenha o discernimento daquilo que está fazendo, né? E isso é uma advertência para que a ceia ela seja sempre bênção na vida daqueles que estão participando, ok? Então, dito isso, eu quero desejar a todos aí, né, mais uma vez, um 2023 na presença do Senhor Jesus, com as bênçãos de Deus, que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, que você esteja fortalecido, fortalecida espiritualmente, né? Que Deus esteja cuidando de todas as suas necessidades e que principalmente você esteja firmado, firmada no Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de estar na tua presença, de louvar, adorar, exaltar o teu santo e poderoso nome, de poder ouvir e aprender da tua palavra, quão maravilhoso é ser instruído pelo teu Espírito Santo. Concordo com a oração que o teu filho fez, a intercessão que ele fez pelas vidas, pela igreja, pelo país, por todos. Que o Senhor esteja abençoando rica e abundantemente a todos, respondendo também, concordo com a oração que cada um dos teus filhos fizeram aí, buscando ao Senhor, seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um deles, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter uma semana muito abençoada na tua presença. Prospera, Pai, a vida espiritual desta pessoa, prospera o seu relacionamento, o seu casamento, a sua família, os seus filhos, as suas filhas, todos que estão ligados a ela, sua fonte de renda, seu trabalho, a sua empresa, seu comércio, sua autonomia, sua aposentadoria, que o Senhor esteja prosperando cada um em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja cuidando de cada necessidade. Meu Deus, saúde, restaura essa saúde, cura essa enfermidade. Oh, meu Deus, faz um milagre aí na vida desta pessoa. Eu entrego cada um deles nas tuas mãos para que o Senhor esteja cuidando de todos, que eles tenham uma semana muito abençoada, cheia do teu poder e do teu Espírito Santo, e também um restante de domingo aí muito abençoado junto aos seus,
que o Senhor esteja cuidando do descanso, do trabalho, do destino de cada um. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e ao término desse culto, que o Senhor leve todos em segurança aos seus destinos, livre, meu Deus, de todos os males, e que esta bênção, ela seja, meu Deus, estendida a todos aqueles que próximo a eles estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus. Desejo a vocês todos aí uma semana rica da presença de Deus. Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.